e falar um pouquinho, como a Carla mencionou, de um fragmento muito doloroso da história brasileira e também muito urgente, né? Se a gente conversava Ainda Estou Aqui, do filme, inspirado no livro do filho do Rubens Paiva, do Marcelo, também uma charge recente com os militares colocou a dimensão de que muitos desses militares também, que são treinados para fazer operações de ocultação de cadáver, ainda estão aí a soldo do contribuinte, né? Pagos por nós. Então eu mencionaria num começo de contextualização histórica que o Rubens Paiva se integrou, foi eleito, se integrou à política brasileira, foi eleito como um deputado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que é o partido herdeiro do Getúlio Vargas, da sua fase trabalhista, né, que reivindicava direitos trabalhistas, né, não era um partido comunista, ou seja, não pretendia uma revolução que superasse o capitalismo, as formas de Estado, mas a democratização, digamos, da economia, da política. E à época o grande herdeiro vivo do Getúlio Vargas era o João Goulart, o presidente que seria deposto pelo golpe de 31 de março de 1º de abril de 64. Famoso Jango. Famoso Jango. Então o Rubens começa a se destacar no cenário nacional como um deputado trabalhista, e eu destacaria desse período do pré-golpe uma dimensão muito importante e que a gente precisa demarcar, que ele foi o relator de uma CPI contra os golpistas. Carla, Ju, minha amiga, No golpe do Jango. no golpe do Jango existiam 2 think tanks famosos entre nós que escarafunchamos os documentos, né? A literatura também nos ajuda, já clássica no Brasil, mas sobretudo a partir de um trabalho de um historiador judeu, brasileiro, uruguaio, o René Dreyfus, 1964, a conquista do poder. Esse trabalho de uma tese defendida na Escócia em 79, que sai em livro pela editora Vozes aqui em 81, demonstra essa conspiração que tinha na sua vanguarda 2 think tanks, né, o IPES e o IBAD, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que com nomes neutros, né, promoviam uma conspiração para estrangular o governo trabalhista no Congresso, com conexões com os Estados Unidos, com as grandes empresas também multinacionais que queriam desestabilizar e derrubar o governo do João Goulart. E essa conspiração, que se inicia em 62, vai até 64 com a derrocada do João Goulart, ela era pública. E foi aberta uma CPI para investigar, e o Rubens Paiva é o relator dessa CPI que vai tentar localizar esses golpistas, que são grandes empresários, a Fiesp aqui em São Paulo, na figura do seu presidente, da sua diretoria, mas também setores da Igreja Católica, dos ruralistas, né, com a sociedade rural brasileira, ou seja, toda essa articulação das elites proprietárias que se voltaram contra o João Goulart. E o Rubens Paiva é o relator dessa CPI, que no finalzinho de 63 consegue pegar a conexão do IBAD com setores norte-americanos, enviando dinheiro para derrubar o governo João Goulart, e o João Goulart extingue o IBAD em dezembro de 63. Não consegue pegar o vínculo com o IPES, e logo, alguns meses depois, essa conspiração ela se torna um golpe vitorioso de Estado. Então, ele também foi caçado com muita presteza, com muita rapidez pelos militares já no dia 10 de abril, o ato institucional foi de 9 de abril de 64, sem o número 1, eles acreditavam que seria só um ato institucional, eles limpariam a casa dos corruptos e subversivos e devolveriam o poder aos militares. Depois a linha dura tratorou esse processo, mas o fato é que o Rubens Paiva é caçado já no primeiro ato institucional, ele está nessa lista, e depois ele se retira para atividade privada, né, passa um período no exílio,
na Iugoslávia, um pouquinho na França, bastante na França, um pouquinho na Inglaterra, e retorna e volta à vida privada no seu escritório de engenharia. E aí, por ocasião de um retorno de duas mulheres brasileiras do Chile, que traziam correspondência, que a partir do escritório de engenharia do Rubens Paiva no Rio, ele fazia as correspondências chegarem às famílias de presos ou os incriminados como subversivos, e ali nesse conjunto de cartas, a aeronáutica, o CISA, né, que é o Centro de Informação, Tortura, Interrogatório da Aeronáutica, prende essas mulheres. Uma delas, a Cecília Viveiros, é torturada junto com Rubens Paiva, e logo, no momento subsequente, o Exército sequestra, né? É um sequestro, essa prisão clandestina dele, como a gente comentava, sem nenhuma ordem judicial, é um sequestro, e depois todo o calvário da família, que aí acho que a gente pode, ao longo da conversa. Essa família vai procurar por esse pai, por esse marido, né, durante muito tempo. De verdade, assim, foi um momento muito triste da história brasileira. Mas a ditadura não aconteceu só aqui no Brasil, ela aconteceu também no Chile, na Argentina, e quando a gente lembra da ditadura, inclusive nesses dois países aqui, foram talvez até piores do que o Brasil. Mas sabe o que dá muita tristeza, Rodolfo e Juliana? Quando você olha as Forças Armadas se prestando esse papel, né? Que você está ali para defender, né, o seu país, né, a sua pátria, e o papel que você está fazendo de torturar pessoas, né, pessoas que, porque quando a gente para pensar, vamos pensar, né, no nosso Congresso, né, e ali nós temos que ter representantes do povo, né, em todas as áreas, inclusive porque você não pode. Eu sempre digo que quando o que é democracia, né? Quando a gente exclui minorias, né? Isso não é uma democracia. Quando a gente não dá voz para as pessoas que estão de alguma forma sendo oprimidas, isso não é democracia. Então, quando a gente só olha um lado, né? Só quer beneficiar um determinado lado, isso está muito errado. E assim, é lógico que está tudo aquilo muito impulsionado pela questão da Guerra Fria, que vai se misturar, inclusive de forma muito errada, né? Isso teve um fomento muito grande dos Estados Unidos, que, né, fique claro para as pessoas. Eles não tiveram o sucesso, né? Porque tiveram sucesso, infelizmente, durante muitos anos ficaram no poder, mas porque tinham um amparo bastante grande dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, infelizmente, fomenta coisas muito erradas. E eles fomentaram as ditaduras aqui na América do Sul. No caso do Rubens Paiva, ele é tão emblemático também porque é um caso de ocultação de cadáver, que o cadáver até hoje dele, os restos mortais dele, não apareceram. Isso, pela legislação, é considerado como crime permanente. Então, não pode contar prescrição. Então, o caso dele, como tanto é que o Ministério Público Federal entrou com uma ação penal em 2014, o homicídio e ocultação do cadáver de Rubens Paiva, dizendo que mesmo que o STF, num julgamento muito duvidoso, tenha dito a lei de anistia foi recepcionada pela Constituição de 88, embora a Corte Interamericana de Direitos Humanos diga que não há lei de anistia, são leis de autoanistia, são ditaduras que estão saindo de cena, perdendo base social e que plantam a semente da impunidade do amanhã. Então, as leis de anistia, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela não pode ser óbice a investigações de casos. E o caso dele é um crime permanente, então não se aplica nem a lei de anistia e nem as prescrições. E nós conversávamos um pouco antes de entrarmos aqui na nossa conversa, que graças ao filme, a repercussão nacional e internacional do filme, o Alexandre de Moraes e a PGR estão retomando esse caso que está parado no STF desde 2014.
uma ação do Ministério Público Federal contra esses militares que, segundo o Ministério Público Federal, as imputações, eles cometeram homicídio qualificado, ocultação de cadáver, quadrilha armada e fraude processual. E aí, Rodolfo, a gente tem que dar nome, né, aos bois. Eles não são militares, eles são criminosos. Essas pessoas todas são criminosas, que vestiam farda, né? Juraram bandeira, juraram salvar a pátria. Na semana passada, né, uma operação muito bem feita pela polícia, prenderam um militar também que cometia crimes digitais. Essas pessoas são criminosas. Eles não são militares, são criminosos. Porque a gente não pode dizer que todos são ruins, porque a gente sabe que tem muitos ali que são bons, mas esses são criminosos. E aqui não tem nenhum psicólogo forense, mas eu acho que é assim, né? Se tivesse um sentado aqui, não tem a menor sombra de dúvida que são criminosos e psicopatas. Porque o nível de tortura que eles ofereciam para essas vítimas, o requinte de perversidade, que isso fique muito atento na cabeça das pessoas, são torturadores perversos, não é qualquer tortura. E aí eu tive a honra de entrevistar a Melinha, e ela também foi torturada. E a gente tem um trecho da entrevista da Melinha, onde ela conta sobre a tortura. Eu vou pedir para a produção colocar. Fui torturada pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra, o comandante do DOI-POD aqui de São Paulo, e outros também, né? Mas esse era o comandante, mas não só torturava, como comandava, né, as torturas. E minha família toda, né? Eu tive meus filhos sequestrados com 5 e 4 anos de idade. Meu marido entrou em estado de coma de tanta tortura. Já morreu depois que saiu do presídio, mas também sofreu as consequências da tortura até o fim da vida. E minha filha é historiadora, Janaína Teles. Olha, ela falou assim, mãe, nós temos que fazer alguma coisa, porque nossa família, ela fala, minha filha fala até hoje, eu tive a infância roubada. Então, vamos fazer alguma coisa, e nós tentando fazer alguma coisa, né? Vamos tentar na área judicial. E quem é o advogado? Aí nós encontramos, ela encontrou um advogado excelente, Dr. Fábio Conda Comparato, que atualmente ele está fora do campo profissional, porque ele é muito velhinho, doente. Mas ele era excelente. E nós conversamos com a nossa história, a gente foi conversando, e ele com as possibilidades jurídicas, os caminhos. E aqui no Brasil, nós temos uma política do apagamento da história, do apagamento da memória, nós temos uma política de passar a mão nos torturadores, considerá-los até heróis nacionais, né? Eles são considerados defensores da pátria, são eles. Então, a anistia, a lei da anistia, que eu fui anistiada, viu, Camila? Eu fui anistiada. Mas essa anistia, eles consideraram que era também para torturador. Não era para torturador. A anistiada é para quem foi prejudicado, quem foi afetado no seu exercício do direito de cidadania, direito político e tal. Mas eles fizeram uma interpretação distorcida da lei. Então, quando chegava lá no judiciário, você entrou com uma ação contra o torturador, era barrada. A alegação é que a lei da anistia já anistiou. Aí o doutor Fábio falou, vamos pedir uma ação declaratória? A ação declaratória, não pedi dinheiro nenhum, eu pedi uma ação declaratória. O que é? O meu pedido, junto com a minha família, a família Teles, nós entramos na justiça pedindo que o Estado brasileiro declarasse o Carlos Alberto Brilhante Ustra como torturador. Isso aconteceu na primeira instância, que foi no Fórum João Mendes, depois no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele recorreu, porque ele não queria ser declarado torturador, ele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e foi condenado, ele foi declarado torturador. Então esse foi o caminho
né? E eu tenho muito orgulho disso, porque é o único torturador declarado torturador com sentença transitada em julgado. É o único no Brasil. E isto é uma vitória. Agora, a ideia é que isso pudesse abrir caminho para os demais. Isso não aconteceu, né? Não aconteceu. O segundo a entrar foi o caso do jornalista, Luiz Eduardo Merlino, que era jornalista, se não me engano, ou da Folha ou do Estadão, naquela época da ditadura. Ele tinha 23 anos na época. Ele foi morto pelo Ustra. A família quis que declarasse que o Ustra era o torturador que matou o Eduardo Merlino, e até hoje não conseguiu uma resposta. O processo está lá no superior, não, até hoje não conseguiu, mas está tramitando. Está no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Mas a gente está aqui só de amor pela sua filha, pela Janaína, hein? Minha filha, ela Minha batalhou. moça danada. Ela batalhou. Foram anos, porque até você convencer, discutir, mostrar que isso é... E ela com a história nossa e ele com o jurídico dele, né, o doutor Fábio. E foi aquela negociação. Mas ele foi fundamental. Quem garantiu foi Janaína Teles, com a sua persistência. A gente vai trazer a Janaína aqui para ela contar. Ela mora em Minas Gerais, ela trabalha lá. Tá? Ela já está convidada. Tá. Ela trabalha lá em Minas, mas ela conseguiu isso e o doutor Fábio também, né? O doutor Fábio era um cara, gente, famoso aqui em São Paulo. Ele entrava no judiciário, todo mundo referenciava ele porque sabia que ele era importante.